futuro do RH. Você sabia que as atuais jornadas, né, de escritório, 8 horas por dia, 5 dias por semana, foi criada lá pelo Ford, na antiga Revolução Industrial? Ele queria que a fábrica não parasse, 3 jornadas, 3 turnos de 8, né, 8 horas, para que a produção pudesse sair. E as 8 horas do dia ficava para quem estava suportando a operação da fábrica, os escritórios. A Revolução 3 já passou, a gente está entre 4 e 5, né? E a quinta ainda prioriza essa humanidade em detrimento à máquina que vai vir suportar esses trabalhos. E a gente ainda tem jornadas e carreiras baseadas naquele antigo paradigma. Eu sou Lígia Zottini, fundadora do Voicers, pesquisadora de cenários de futuros saudáveis, e o programa hoje é sobre novas jornadas, como a gente olha para esse trabalho, como é que a gente pode repensar o que já está sendo feito, as novas práticas e os resultados, os primeiros, pelo menos, resultados em tentar romper esse antigo paradigma de jornada de trabalho. Eu estou aqui hoje com Camila e Mara, a gente já vai deixá-las se apresentarem, mas antes dessa parte da apresentação inicial, se você acha que esse collab com a PIO para o futuro do RH e essa conversa toda faz sentido para você e para sua organização e tem mais gente que deveria estar acompanhando essas conversas, manda o link, coloca aqui o acompanhar tanto no Spotify quanto no YouTube para que você seja avisado e possa avisar aqueles que você entende que interessa também. Vamos lá? Vamos começar? É uma honra ter aqui o meu primeiro episódio duplo, triplo, porque temos Catarina aqui entre nós. Está quase chegando. Talvez quando for pro ar ela já esteja entre nós. Muito bem. A gente começa sempre com a apresentação, nome, o que vocês fazem e qual que é a conexão de vocês com esse tema, tá bom? Então, podemos começar. Bom, vou lá então, prazer. Eu sou a Camila Bertelli, estou super feliz de estar aqui falando desse tema que eu acredito, ponho em intenção, energia. Hoje eu lidero as agendas de cultura, desenvolvimento e aprendizagem na Unilever Brasil, uma empresa de bens de consumo presente em 100% dos lares brasileiros, o que nos orgulha muito. Além das paredes corporativas, né, eu pesquiso também, gosto muito de entender o lugar do feminino nas organizações, o futuro do trabalho numa perspectiva bem ligada à carreira e a agilidade, como a gente pode fazer melhor o nosso trabalho do dia a dia. Acredito que é isso. Eba! Oi, também quero agradecer Lígia, Camila, por estar aqui, podendo conversar um pouco, né, que é o que a gente mais gosta de fazer. Eu sou Mara Calantia, eu gosto de me reconhecer hoje como facilitadora de conexões humanas. Eu sou psicóloga e atualmente eu venho fazendo um trabalho, há alguns anos eu faço um trabalho colocando as pessoas em conexão com a sua relação com o trabalho a partir de saber exatamente o que elas vieram fazer com a relação de trabalho delas, independente da carreira e da formação. Então, diria que sentir quem se é para que possa entregar o trabalho que se deseja realizar e poder se realizar em quem se é. Então, por isso, eu acho que eu me conecto muito mais com essa questão de que eu sou uma facilitadora de conexões humanas. E esse tema, óbvio, eu acho que faz super sentido dentro do que eu faço. Eu estou no lado do compartilhar daquilo que a Camila faz, não no contralado, né? Mas no compartilhar e de poder olhar de um outro lugar, como as pessoas se sentem nesse dentro, né? Do ser humano num recurso humano, porque o ser humano é ser recurso humano, né? RH vem de que a gente é um recurso humano como pessoa e como gestão. E nesse caminho eu fiz várias outras coisas, como gestora de comportamento, e acho que agora, à medida que a gente for conversando, as coisas vão surgindo um pouco mais por aqui. Potência pura, né? Essa conversa. Bom, Cá, vamos começar com você, até porque muito das minhas pesquisas, enquanto pessoa que olha para cenários futuros e também dentro da área do futuro do trabalho, transpassa e acaba aportando em empresas como a sua, principalmente, assim, quem me vê falar de futuro do trabalho sabe que eu dei muitos exemplos do que vocês fizeram lá em 2019, né? Aquilo me encantou, assim, numa profundidade. Vou explicar o que é. A Unilever, lá nos idos de 2018 e 2019, tinha uma vontade de testar, e me corrija, né? Se não é isso, novas formas de ocupar as carreiras. E naquele momento tinha duas funcionárias que tinham acabado de ser mãe, e elas gostariam de ter mais tempo com as suas crianças, né, nos primeiros anos de vida, ali, meses, anos,
E eles decidiram dar para 2 diretoras a mesma posição. Era uma diretoria de RH, e aí eu achava o máximo, porque a diretora 1 ficava segunda e terça, na quarta-feira elas se encontravam, passavam o bastão, e quinta e sexta terminava a outra. Eu tive a curiosidade de saber onde estavam, né? Acho que uma permanece lá, a outra saiu, eu não sei exatamente o que foi o resultado disso, mas eu queria muito que você estivesse aqui para contar essa e outras histórias que eu sei que empresas como a sua podem testar, entendeu? E têm interesse em testar. Por favor. Bom, acho que primeiro é esse lugar do teste, né? Quando a gente fala de carreira, a gente tem que olhar menos para o passado e aqueles modelos, como você falou no início, Lígia, que foram os modelos de referência para nós, mas que num mundo tão complexo, acho que muito difícil que eles ainda caibam. E algo que a gente se desafia sempre é, sendo uma grande empresa que tem várias narrativas de carreira, porque eu tenho pessoas que estão nas fábricas, que estão na logística, que estão nas operações, e eu também tenho pessoas que estão pensando o futuro do negócio, que estão pensando em marketing, que estão pensando em possibilidades. E acho que um dos maiores desafios é a gente exponenciar a personalização, porque a carreira é uma aventura individual de cada um, né? Não dá para pegar aquele modelo e falar, isso aqui serve para todo mundo, 8 horas para todo mundo, X para todo mundo. É super desafiador nesse sentido. Então, a gente se permite testar. Esse foi um exemplo que realmente deu muita visibilidade para essa coragem que a Unilever tem de experimentar. Sim, as duas, na verdade, continuam na Unilever. Uma segue no negócio Unilever e a outra tá numa empresa que nasceu dentro do Unilever. Exato, não, ela tá ainda, nasceu dentro do ecossistema Unilever e agora ganhou corpo e tá seguindo seu caminho, mas as duas continuam. E foi, de fato, uma iniciativa que, primeiro, partiu dessa necessidade de novas conjunturas por uma questão pessoal. E é onde a gente percebe que as carreiras cada vez mais não podem delimitar esses espaços, né? Porque quem eu sou na minha vida, as relações que eu estabeleço, aquilo que eu acredito, isso está completamente invadido por quem eu sou dentro do ambiente de trabalho. A gente fez toda a operacionalização, porque não é só simples como eu quero fazer, né? Tem questões legais e isso é desafiador num modelo de regras, leis, que a gente sabe que no Brasil não são tão simples assim, mas que funcionou super. Foi por um período determinado, as duas determinaram, e aí elas voltaram. E hoje as duas, eu acredito que elas voltaram para o modelo mais integral de jornada de trabalho. Mas o que eu gostaria de deixar como reflexão, assim, é que, inclusive para quem experimenta, pode ser por um período determinado, para aquele momento, para aquela situação. E uma das coisas que eu mais admiro, uma sou mais próxima, a outra não conheço tanto, assim, mas é a coragem de compartilhar algo que é muito importante e talvez seja o maior desafio para a gente pensar no novos modelos de carreira, que é a relação com o poder também, né? Sim. Quando a gente fala de uma posição de alta liderança, executiva, que você tem uma responsabilidade, você falar, eu compartilho esse conhecimento e esse impacto que eu tenho com outra pessoa. Parece ser sobre horas, mas na minha sensação é muito menos sobre horas, é mais sobre essa conexão de falar, vou compartilhar conhecimento, recurso, impacto, influência, e eu acho que tocar nesse espaço é algo que a gente está aprendendo. Coisa linda, cara, coisa linda. Bom, a gente volta aqui com outros exemplos, mas Mara, o que a gente liberou aqui no final das contas, aprendi agora que foi poder, mas no primeiro momento foi tempo. E aí tinha uma vontade determinada, até onde eu lia na reportagem, era sobre ter tempo para se dedicar a uma maternidade. Mas no final das contas, quando a gente libera tempo, acho que para todo mundo que sai do trabalho padrão de 8 horas por dia, eu passei por isso, você passou por isso, eu lembro que os primeiros momentos que eu tive, que eu não cumpria mais, nunca são 8 horas, mas pelo menos assim, às 8 horas, sei lá, eu tinha uma quarta-feira à tarde, eu esperava dar 18 horas para ir no cinema. É um vazio. Para descer na piscina do meu prédio. Tava sol, por que eu ficava me sentindo culpada, né? A gente tem eu lembro que eu chamava de detox, né, desse horário fabril. E aí, agora, né, eu ganhei a possibilidade de ser mãe, então ele foi preenchido com os primeiros anos de uma criança pequena, porque também é uma decisão minha de estar com ela nesse primeiro momento. E aí veio pandemia e ajudou um pouco essa presença. Mas
Eu acho que a hora que você libera tempo, você que recebe pessoas, né, fora dos eixos de trabalho, automaticamente as pessoas vão buscar o quê, né? Eu acho que essa é uma primeira pergunta. Eu gosto de acreditar que num futuro muito próximo as pessoas se conectem tempo com tempo para se autoconhecer, autocurar, autoexpandir, autobuscar, auto, né? Para que o outro possa ser beneficiado também. Mas eu não sei se isso acontece no primeiro momento. Eu acho que ainda não, mas eu posso dizer que ao longo da minha trajetória, cada vez mais a gente está chegando perto disso. Pegando um gancho no que a Camila falou, né, do compartilhar, a primeira questão é que a gente precisa ter coragem para ser vulnerável, né, e compartilhar também nesse lugar. E depois, para se dá tempo, precisa ter coragem de ser vulnerável consigo mesmo. Perfeito. E eu vejo que hoje a nossa relação com o tempo e esse tempo virtual trouxe muita dissociação do que é também a relação com o tempo e espaço, para a gente poder estar na vida e reconhecer o nosso tempo. Então, existem várias questões aí que a gente pode ampliar para poder olhar essa transição do expandir, né? Eu posso ter tempo, eu posso ter uma outra jornada de trabalho, mas eu não tenho autonomia interna, né, a partir de todo o meu repertório da minha vivência, para me autorizar que eu posso fazer isso, né? A gente vem de um lugar onde uma máxima que se você não trabalha muito, você é preguiçoso. Então, como reconhecer que eu trabalho quantas horas eu quero por dia, né? E ao lugar da minha entrega, como eu falei, a minha conexão com o meu trabalho, né? Fazendo um caminho de autoconhecimento. Quanto mais eu me sei, quanto mais eu sinto quem eu sou, mais eu me permito ser o que eu vou trazer de verdade, porque a minha grande questão, observando o trabalho e recebendo pessoas dentro do consultório, porque eu trabalho, eu vou dizer uma coisa aqui, não descaracterizando as outras, nem tirando o valor das outras coisas, mas porque a gente está falando de trabalho, é o lugar onde a gente mais vai realizar e vai se relacionar com coisas nesse planeta. É verdade. Filho, marido, companheiro, companheira, tudo vem, mas a partir do outro. Porque é o único lugar que a gente vai estar tendo de verdade uma realização individual. Sim. Para trazer algo muito importante, que é você poder ter uma ação no coletivo. Então, se eu não estou inteira nesse espaço-tempo comigo, eu não tenho como estar inteira no espaço concreto que eu traz para mim, porque eu não reconheço esse tempo. Né? Então, eu nem reconheço. O que acontece ainda é muito mais comum, principalmente as pessoas que vêm do mundo corporativo, eu não vou perder essa oportunidade de falar, chegar no consultório já mudou muito, por sintomas. Né? Não é que vai ficar por sintomas, né? Por burnout, por várias outras coisas, não vou nem citar os nomes aqui. Né? Mas é a alma clamando, está na hora de olhar para mim, eu quero ter esse tempo, a gente pode dizer isso. Né? Mas já mudou muito também. Eu acho que a gente está num repertório que as pessoas conseguem ampliar um espaço de querer se autoconhecer. Mas até tempo para autoconhecimento também não é bem visto, porque a gente entra num lugar que a gente tem uma coisa que é a ciência, né, no caminho, a tecnologia, e parece que cuidar de si, abrir espaço para ser vulnerável, é um lugar que não te traz poder, né? Esse poder bobo e banal que a gente acredita, né? Então, eu não posso, eu vou usar essa expressão, fazer um retiro, né? Eu vou porque está na moda, que é muito diferente de eu abrir espaço para me autoconhecer. Perfeito. Então, todo esse repertório, que é muito mais egóico do que de presença, como o Vini falou, a gente falou muito sobre presença, para entrar no tempo, seja qual for o tempo e espaço, mesmo com tudo que a gente está trazendo agora de metodologia, que é o caminho que a gente está na transição, eu preciso ter presença. Então, enquanto eu não reconheço essa presença e não aprendo esse minutinho de eu poder parar, não de acelerar lá a minha fala, né? Porque eu acelero a fala para escutar o outro, né? Que a gente estava falando do WhatsApp na entrevista, no seu episódio anterior, porque eu não quero escutar. Né? Então, em que lugar eu estou colocando a minha relação? Então, o que eu vejo assim, eu falei que eu ia estar um pouco no contraposto, os métodos estão aí, eles são importantes, a gente tem que entender que a gente está numa transição, a expansão vai acontecer, mas se eu não reconheço essas questões, né, que estão trazendo muitas outras distorções, o meu avançar tem um tempo e espaço, mas eu preciso incentivar cada vez mais que as pessoas cheguem a um processo de autoconhecimento sem sintomas. Então, eu acho um grande passo da Unilever, quando a Unilever, por exemplo, traz a questão de poder olhar e se compartilhar. Mas é lógico que é muito difícil compartilhar, porque é se colocar no lugar de muita coragem e vulnerabilidade, se despide um ego que vai ter um embate relacional aí.
Sim. E aí, enquanto o outro não tem esse tempo de se olhar e de se vulnerabilizar, de entrar no espaço da sua autocura para reconhecer a sua potência, entregar e se compartilhar, né, fica difícil também colocar essas metodologias. Lógico que a gente tem que avançar e não ficar nesse modelo arcaico, que a gente tem que trabalhar das 8 da manhã às 6 horas da tarde e não achar que a gente pode ter tempo para viver. Né? Porque o trabalho está conectado a sobreviver, né? E não aquilo que a gente veio entregar, que é o nosso potencial, a nossa virtude. Né? E já estamos num momento muito bom, porque a gente desconectou o trabalho de carreira. Né? Então, é muito bom que essa nova geração, eles podem ser o que eles querem várias vezes. Eu sou médica, daqui a pouco eu me cansei de ser médica, né? Eu vou ter habilidade para ser artista, ou professor ou outra coisa, e estou vivendo isso com muito mais naturalidade. Né? Então, eu acho que a gente está num momento de transição, que o tempo ele tem a ver com a gente poder observar a natureza e não fazer essa confusão, sabe, da metodologia, do que pode ser implantado, esquecendo que a gente não sabe ainda, esquecendo que a gente é. Porque a gente encontra avanços práticos, mas a gente não. Esse espaço entre a pessoa querer fazer isso, ele demanda um outro lugar de consciência, um outro lugar de muitas outras coisas. Porque muitas vezes ainda, mesmo as empresas colocando todas esse material para a gente poder avançar, a pessoa está fazendo só porque a empresa está colocando aquilo. Não tem um despertar real de entrega. Então, porque para ter tempo, precisa ter coragem e vulnerabilidade. Né? Então, fora desse lugar, eu acho que a gente está avançando. Eu não estou falando que as coisas não estão mudando, muito pelo contrário, eu sou bastante otimista. Mas o tempo é o tempo que eu consigo me dar, que eu consigo entrar em contato comigo, com as minhas dores, com as minhas não dores, com quem eu sou e com quem eu gostaria de ser e com quem eu posso ser nesse aqui agora da presença. É isso, esse é o tempo. Perfeito. Aí eu posso entrar nesse espaço. Às vezes não é momento do autoconhecimento ainda. Exato. Eu acho que esse é o melhor lugar. É só um espaço. Às vezes não dá, porque eu tenho tantas coisas, né, que eu não aguento tudo aquilo. Né? E cada pessoa é uma pessoa, né? Cada lugar é um lugar. E eu falo isso, às vezes não é momento ainda. Não que o coletivo não mereça isso, mas a gente poder saber que aí você está presente. Né? Porque se a gente olha para o coletivo, né, o que é autoconhecimento também quando a gente olha para as ruas? Né? A gente precisa desmistificar muitas coisas. Né? Autoconhecimento não é só estar sentada numa sala fazendo terapia, porque virou moda também, desculpa, gente. Né? É verdade, porque estar num consultório fazendo terapia não significa que você está entrando de verdade e se olhando, em contato com tudo aquilo. Né? Então, a gente tem um repertório muito mais do para ver, né, o que estão vendo de mim, o que virou moda, do que da minha entrega. Né? Os xamãs diziam, né, quando as pessoas adoeciam, que a pergunta era: o que está te faltando? Você está dançando? O que está te faltando? Né? Então, a dança do tempo é poder sentir quem se é. É só assim que eu vou ter tempo. Se eu não me sinto quem eu sou, como é que eu vou ter tempo para qualquer coisa que for? Perfeito. Uau. Olha, falando em tempo, então, vamos seguir o tempo. Eu gostava, desde a época do banco da faculdade, eu gostava do Domenico De Masi, né? Ele é um sociólogo italiano e ele é o pai da teoria do ócio, né? Eu tenho que ter tempo. Ele é uma teoria econômica mesmo, assim. Ele falava que a hora que a gente liberasse o final de semana de 3 dias ou a semana trabalhada de 4 para um grande mundo corporativo, só que não diminuindo o salário das pessoas, dando literalmente liberação de tempo, ele falava que economicamente uma indústria ia suportar, de repente, no primeiro momento, a outra, né? Sei lá, o entretenimento ia trabalhar mais, e a coisa ia girar. Ele entende que as pessoas não vão ficar sem fazer nada, espreguiçando o dia inteiro. Talvez o primeiro mês de cansaço a pessoa fica, o teu segundo mês não quer mais. E aí, desse lugar, a economia gira de um outro patamar. E que ele defende isso há mais de 20 anos, o tal do o ócio, para que o negócio, que é o negar o ócio, possa ganhar um outro patamar. Naquela época, 20, 25 anos atrás, a gente não tinha o trabalho híbrido, a gente não tinha a tecnologia que nos conecta, era muito mais difícil pensar que isso fosse possível, até porque algumas urgências do dia a dia faz você se dar uma pequena entrada, né? Mas ainda assim, hibridização e talvez jornada de 4 dias, ou um final de semana de 3, ou o tal do Happy Friday, que acaba às 3. Como é que vocês estão vendo? Eu sei que você está dentro de uma empresa, se isso é praticado, mas você também roda muito por fóruns de pares seus de RH. Como é que você sente tanto a hibridização, né, voltar a poder se conectar, né, officeless, e essa coisa de talvez diminuir para 4 dias? Legal. A Unilever tem feito experimentos de 4 dias em alguns países, né? Um deles é a Nova Zelândia. Eu tenho alguns
contatos, né, com os meus colegas globais que compartilham como está funcionando, quais são os resultados. A gente espera muito receber esse retorno para saber o impacto real que tem tido. Mas eu, pessoalmente, Camila, eu tenho procurado encontrar um lugar muito alinhado com o que a Mara trouxe, que é onde eu me reconheço enquanto indivíduo, e aí eu abro espaço para a minha flexibilidade, né, no trabalho e a minha relação com o trabalho. Eu lembro que até 5 anos atrás, assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler, muito de estudar, e eu sou uma pessoa intensa no trabalho, sempre fui. E aí, na terapia, eu falei assim, nossa, eu tive uma ideia brilhante. Eu paro de trabalhar às 6h30 para começar a fazer as coisas que eu gosto. Porque se deixar, eu fico trabalhando até às 10. Então, eu posso fazer isso, então eu vou fazer algo neste outro horário que eu gosto. No final do dia, todo mundo falava para mim, cara, você continua trabalhando. Você só parou, foi achar um trabalho diferente. Esse você talvez não seja remunerada, enfim, né? Claro que a maturidade vai chegando, você vai conhecendo mais de si mesma, entendendo também quais frustrações você está tentando ocupar com esse horário cheio. E aí, acho que evoluindo, eu consegui entender que o trabalho, ele é um reflexo de tempo, ele é um reflexo de identidade. Então, eu digo que ser autêntico no trabalho é um trabalho de todos os dias. Você acreditar que você pode trazer seus pontos, que você pode combinar soluções que você entrega no trabalho com coisas que você viu num ambiente completamente diferente. Eu fui, sei lá, num show, num museu, vi alguma coisa aqui que me desperta um olhar diferente para o trabalho. Eu gosto muito de arte, me identifico muito com esse lugar. E isso realmente alimenta meu indivíduo para trazer outras soluções. Então, essa parte de identidade foi algo que eu busquei muito. E aí, a gente cai completamente no lugar do tempo, né? E da flexibilidade. Eu me pergunto muito, o que eu faria se eu tivesse um dia a mais, né? De descanso? Provavelmente não seria para descansar do tradicional, vamos dormir mais, claro, vai alimentando ali o físico, mas eu com certeza levaria para algo intelectual. Perfeito. Por que a gente não consegue fazer isso dentro do ambiente de trabalho? E até como liderança, eu cuido de tema de cultura, né? Então eu falo que eu tenho que ser líder para as pessoas lideradas que estão no meu time, mas eu também tenho que pensar como eu apoio os líderes que formam a cultura inteira de uma organização. Sim. E todas as experiências de cultura que a gente tenta trazer na Unilever tentam trazer esse traço de quem é você nessa jornada? Quem é você, indivíduo, nessa aventura do trabalho, dessa aventura que é a própria carreira? Para que as pessoas possam tentar despertar esse sentimento de caramba, tem algo aqui que eu desconheço, deixa eu ver se eu plugo, né? Eu acredito muito que eu não sei se são os 4 dias, se é um horário compartilhado. Eu não acho que é sobre um modelo rígido, mas é sobre você saber o que é necessário para você naquele momento e conseguir se permitir buscar essa flexibilidade. E aí, numa conversa muito realista e muito vulnerável, com um ambiente que te possibilite essa segurança psicológica para que você traga. Porque eu acho que esse é o desafio. Às vezes alguém do meu time fala, ai, Caio, eu tenho uma questão pessoal, eu preciso no meio do dia fazer. Eu falo, tá ótimo, faça isso. E às vezes eu sinto que até quando elas voltam, elas falam, nossa, me deixaram ir, então eu vou até fazer mais. Não deveria ser assim, a gente deveria naturalizar. Acho que melhorou muito, é uma jornada, mas sinto que nós, enquanto empresa, enquanto organização, que é um combinado de pessoas, que isso vira um coletivo, né? A gente consegue ter vários sinais e aquilo começa a trazer um traço de comportamento para a organização. A gente tem um papel muito importante de ajudar as pessoas a perceberem que elas precisam ter identidade, reconhecer quem elas são e serem autênticas para ter melhores conversas, para aí tentar encontrar acordos, né? E do híbrido, do flexível,
Enfim, eu acho que vai um pouco por aí. Você sabe que você me lembrou, eu nasci numa empresa, né, a minha identidade corporativa foi híbrida desde o momento zero, lá de 2006, né, uma empresa de tecnologia, eu tinha laptop a partir do momento que eu virei funcionária da empresa, ou seja, passou 1 ano e meio de estágio, estava eu lá com a minha conexão remota. E eu lembro que primeiro que os meus pais nem sabiam direito se era possível se eu trabalhasse sentada no meu sofá. Meu avô, então, achava que, filha, você vai perder o emprego. Mas, no final das contas, eu lembro que essa permeadura entre eu poder trabalhar de qualquer lugar fazia eu ser a pessoa que podia pegar minha sobrinha pequenininha da escolinha e ficar com ela nas sextas-feiras, desde que ela ficasse quietinha para entrar na reunião. Estava com a sobrinha, estava na reunião, estava em lugar nenhum. Estava na reunião, não estava com a sobrinha. E eu lembro que, sei lá, minha mãe fez operações, irmãs, assim, e eu ia pro hospital e ficava lá trabalhando no hospital. Onde eu tô hoje na jornada, eu não acho que o híbrido deveria ser feito para isso, entendeu? Eu acho que nesse lugar eu tinha que estar presente. Se eu tirava a sobrinha da escola na sexta-feira à tarde, eu tinha que estar com a sobrinha. E se eu estivesse no hospital, eu tinha que estar no hospital. Entendeu? Naquele momento da vida, ambas as partes celebravam e era a forma que eu tinha, né, de estar mais próximo daqueles que eu amava. Mas eu acho que tem essa jornada, essa é a minha jornada. E para hoje, a Lígia, sei lá, às vezes que eu vejo alguém ao meu redor, vou ficar com você, mas vou levar o laptop, não precisa. Eu não tenho problema de ficar sozinha no hospital, a não ser que eu esteja de fato impossibilitada. Mas você vai ficar comigo, fica comigo. Então, acho que tem muito essa história da gente ainda aprender a deslocar nessa identidade corporativa, o quanto o corporativo permite. Porque quando não tinha o hibridismo, cara, tá doente, eu tenho que ir, você não vai ter, eu no trabalho. E Sim. vice-versa, entendeu? Então, acho que tem um pouco desses limites que a gente também tá revendo. Sua vez, Mara, bola pra ti. E é interessante, né? Porque eu escuto as pessoas, né? E aí a gente vai vendo como o ser humano vai caminhando e colocando as pessoas em caixinhas. E as nossas próprias distorções vão criando outras, né? Porque agora eu escuto assim, porque outro dia o cara tá falando, essa daí é do time do híbrido, né? Você vê como as coisas vão acontecendo dentro das relações, né? Essa aí é do híbrido, né? Essa daí é daquela do híbrido, né? Mas eu vejo assim, eu acho que tem a questão da flexibilidade, né? Que a flexibilidade de poder olhar para o outro e ver a realidade que o outro quer poder e dar conta de viver, né? Porque isso você trouxe a questão do seu olhar, né? De ter esse olhar, esse encontro com a conexão realmente com quem você está liderando, né? Com quem você está apoiando, o colaborador que está com você, poder saber qual é o momento dele. E ele também entender se ele tem uma característica de identidade naquele momento para funcionar melhor como híbrido ou não, né? Porque o que eu ouvi, né, na convivência, algumas pessoas amam o híbrido, outras pessoas preferem nem ir para o trabalho e ficar o dia inteiro dentro de casa olhando para o computador. Era maravilhoso, porque eu não tinha aqui ninguém me perturbando. Então, assim, lógico que tem questões aí, olhar, né, os momentos de cada um, mas é saber quem se é e ver como melhor funciona. A minha grande preocupação sempre com toda essa, quando começa um novo movimento, é o modismo, né? E a falta de verdade, de alicerce para que as coisas aconteçam num ponto de transição e expansão. Porque se a gente não tem esse cuidado nesse ponto da transição, da expansão, nós vamos cair sempre no mesmo lugar, né? E você vai fazendo uma espiral de trazer cada vez mais adoecimento. Então, eu acho que a gente está num momento planetário de muita coisa chegando no planeta, eu vou falar dessa forma mesmo, para a gente poder expandir e criar uma criatividade imensa para muitas coisas acontecerem, mas a gente tem que ter muito cuidado desse momento, dessa transição para essa expansão, né? Porque a gente tem uma tendência em falar, né, vira moda, no mundo dos negócios a gente capitaliza tudo e depois a gente fica na questão do capitalizar tudo e a gente perde a essência de para onde a gente quer ir, para onde a gente quer chegar, nessas questões todas de... E aí, como é que eu gero recurso humano? Né? Eu acho que RH é um nome lindo, mas eu vou dizer assim, eu acho que agora eu estou formada há 30 anos, né? Eu acho que agora a RH chegou num ponto de realmente gerar energia de recursos humanos. Eu vou dizer duas coisas, porque os profissionais de RH eles eram muito licenciados a não serem profissionais de RH. Né, a serem uma outra cabeça. Eu falo porque eu também já tive nessa experiência, depois eu pude fazer a escolha de não estar, porque eu não tenho esse perfil, né, de dar conta de saúde mental para ser um profissional lá atrás do RH. Eu acho que hoje o RH tem um papel imenso,
vou abrir aqui para trazer uma coisa, a gente está falando muito do mundo corporativo, enquanto, né, mas das organizações do mundo corporativo, mas eu queria falar um pouco da área de saúde mesmo, né, dos médicos, dos terapeutas também, dos psicólogos, a gente olhar um pouco para essa transição, para essa jornada e como é que as pessoas estão lidando com a relação de trabalho também totalmente distorcida. Haja vista no Instagram, que agora os terapeutas eles estão lá aprendendo como eles constroem uma plataforma para ter 50 pacientes por dia. Eu acho isso um show de distorção, de desconexão com o que ser terapeuta, ou ser o que você é, como é que você ganha mais. Só para a gente poder ter esse olhar amplo, né, que toda essa distorção do mundo corporativo está em vários outros lugares. E as outras áreas profissionais estão copiando um modelo que não está funcionando. Então, qual que é a minha questão? Quando eu olho, quem me conhece um pouco sabe, né, como é que foi para mim entrar nas redes sociais. Quando eu olho para o Instagram, né, e eu vejo que os meus colegas estão lá, estão ensinando, né, o povo a fazer uma carteira para quantos clientes mais ele atende por dia, eu falo, o que é isso? Né, que lugar eu estou com aquilo que eu vim realizar e fazer? Né, onde eu comecei a fala. Assim, né? Então, a minha pergunta é, não tenho aqui formas, como é que a gente faz esse cuidado dessa transição? Né? Que coragem eu tenho, que vulnerabilidade eu estou tendo para eu estar reproduzindo modelos que não funcionam mais, que cada vez mais nos adoecem, né? Cada vez mais tira a gente dessa conexão com a natureza, com o que o planeta está pedindo, mas eu estou aí, navegando. Né? A minha questão sempre em tudo isso que a gente está falando, na flexibilização, na questão de tempo, como é que eu trato essa realidade desconectada daquilo que a gente veio realizar e fazer. Então, eu vejo que enquanto a gente não entender que a nossa identidade enquanto recurso humano faz parte de um modelo sutil, biopsico, espiritual e terreno, as coisas não vão funcionar. Porque a nossa identidade vibra assim. Né? E os modelos ainda vão até um ponto, e aí eu começo a vibrar só no terreno. Né? Não é que ter relação com a Terra seja ruim. Dinheiro, trabalho, sexo, tudo ótimo. Mas como é que eu vou para um lugar de seguir nesse contorno da espiral para subir? Por isso que eu estou trazendo... Eu acho que essa questão que a gente está abordando aqui, de ser recurso humano, que é gerar o lugar humano que a gente está nesse corpo fazendo e trazendo a relação com o trabalho, é da gente poder ampliar e entender o que a gente veio fazer e realizar aqui. E eu não estou falando de nenhuma conexão espiritual, não. Estou falando de realização, de ação, de estar no mundo, né, vivendo e operando o trabalho, que é a maior parte daquilo que a gente faz. Mas, no modelo, a gente está vivendo um momento muito importante, que eu acho, de transição e de expansão. Mas a gente não pode considerar que a gente está vivendo muita distorção. Sim. Então, o caminho aqui é da presença, da pausa, não dá para acelerar. Porque eu preciso curar um pouco essa distorção para poder avançar, né? Mas se eu não consigo nem escutar, eu preciso colocar lá os modelos, até vamos falar do WhatsApp, que foi a escuta que eu tive do episódio anterior. Eu aperto lá para ir para o 3, né? Para eu não aguento ouvir, acho que 3 nem existe, gente, mas enfim. Para eu não conseguir ouvir, como é que eu vou conseguir ter a compaixão, né? Para eu fazer essa transição no momento de muito adoecimento? Quero só fazer um comentário interessante que me veio na fala da Mar, porque eu estou em empresas mais tradicionais, né? Então, empresas grandes, de mais de 100 anos, sempre foi meu histórico profissional. E no mais recente tempo, eu tive muito contato com empresas mais jovens, startups e tal. E no começo eu falava, poxa, que legal, é a esperança. A startup vem para desconstruir talvez algumas coisas que no modelo tradicional a gente vai demorar tal. E foi uma decepção para mim, porque eu tenho mentorado muitos líderes de startup, pessoas de RH, e que eles estão reproduzindo um modelo mais tóxico do que as empresas que são mais tradicionais por ter tempo de vida, mas que já estão pensando, talvez, nos impactos da saúde emocional dos colaboradores e tal. Então, deixo aqui também o meu lembrete, porque ser uma empresa jovem não é ter práticas modernas para pensar na relação da pessoa, do indivíduo com suas carreiras, com a sua relação com o trabalho, né? A gente precisa, enquanto sociedade,
pensar nisso de forma coletiva, porque Perfeito. senão a gente cria negócios Só que estão moda. reproduzindo. E daqui a pouco eu tô fazendo a mesma coisa com uma moda legal. Ai, que exato, legal. com, ó. só com um nome Eu sou uma diferente. startup, agora eu tô numa isso. startup. Super. É isso. Não, eu acho que tem aí, e aí agora indo para o final e futuro do futuro, como pesquisadora eu aporto a tecnologia, se tudo sair dentro daquilo que a gente imagina ser saudável, ela vai fazer parte daquilo que hoje toma boa parte do nosso tempo, tá? Então, desde as reuniões, como eu dei exemplos aqui em outros episódios, de inteligência artificial generativa escutando as nossas reuniões e dando os resumos, porque nem tudo eu deveria estar lá, desde o quanto, de repente, a IA vai fazer parte do que eu faço, seja porque eu vou estar no metaverso, vai ter um avatar meu lá fazendo parte da educação que eu faço hoje, do trabalho que você faz hoje em treinamento ou desenvolvimento das pessoas, parte da sua IA treinada pela sua própria teoria psicológica vai fazer a primeira parte de atendimentos. No final das contas, eu acho que tem mesmo esse aprender, né? O que eu faço com o tempo que me será dado. É meio Senhor dos Anéis, entendeu? Total. Então, o nome do episódio aqui deveria ser Novas Jornadas de Trabalho, o que eu faço com o tempo que me será dado. Porque é isso, a tecnologia que veio até agora, a gente acelerou tanto que cabe muito mais trabalho nas mesmas 8 horas. Por isso que a gente evoluiu tanto em uma década, né? O que a gente faz hoje por conta da tecnologia não se fazia. Sem ela, levaria anos e eu faço hoje em semanas, né? A hora que eu acelerei o tempo, eu trouxe o progresso, ótimo. Agora a gente precisa dar o tempo para o humano chegar nesse processo, né? Embora as próximas 2 décadas, quem acompanha o meu trabalho sabe que vai ser nossa, se 2 tecnologias maduras, né, internet e celulares inteligentes fez o que fez pela transformação digital, imagina o que vai acontecer, IA, metaverso, computador quântico, internet das coisas, 5G, são muitas as que vão amadurecer. Mas eu acho que o nome do jogo agora é expansão. E o futuro da expansão humana vai ser uma hibridização, para mim, Lígia, pesquisadora, entre o futuro da educação formal, ou seja, faculdades, universidades, escolas, e a própria natureza do indivíduo dentro da corporação. Então, o seu futuro vai ser muito mais como educadora do que alguém de RH, entendeu? Completamente. Desenvolvedora de humanos. Espero muito que isso Vamos ter, aconteça. aqui veio, né? isso. Colocar energia para poder Exato, deixar a sua exatamente. energia fluir, não cair Exatamente. fora. O seu lado psicóloga vai ser muito mais necessário para mim, né? E você, dentro das corporações, não só atendendo os profissionais de corporação, porque é isso. Quanto mais eu me autoconheço, mais eu tenho certeza do meu propósito, a que eu vim fazer. Quanto mais eu tenho certeza desse propósito do que eu vim fazer, mais eu vou buscar lugares que... A Lígia gosta de tecnologia. Faz sentido até mesmo eu voltar para empresas que eu já trabalhei, porque a missão da empresa continua sendo o progresso humano pelo tecnológico. Se o seu o meu também é. E se todo mundo que estiver ali tiver muita certeza que o seu também é, quero estar onde mais dos meus estão, entendeu? Porque imagina quando várias pessoas com camadas de diversidade biológicas gigantescas, mas com unicidade de processos, desenvolvimento humano pela tecnologia, se encontrarem, o que a gente é capaz de fazer? Exato. É lá mesmo que eu quero estar, entendeu? Completamente. Então, eu acho que passa por aí. E aí, acho que vocês puderem ir se despedindo, contando um pouco do que vocês sentem, desse futuro, do que vocês estão fazendo, e a gente dá um tchau. Legal. Quer falar e eu fecho? Porque aproveitar, porque eu falo pra caramba. Maravilhosa. Já estava aqui até assim, né? Já estou na roda. Exato. Eu acho que o futuro, eu vou usar uma frase parecida com do teu livro, é o aqui e agora, né? Tá aqui. Né? Não tem futuro do futuro. A gente está mais consciente das nossas virtudes, da nossa consciência em operar, sabendo quem a gente é, mas para servir quem está aí nas relações, no coletivo. E presença, né? Porque eu acho que futuro no presente, aqui e agora, envolve 3 palavrinhas que eu sempre falo. Eu acho que é perguntar para mim mesma, inclusive, né? Que é entender, quando eu estou muito fora da presença, né? Que é quase sempre no dia a dia, a gente está vivendo essas questões no ser humano, eu paro para me perguntar quem eu sou, que oração que eu estou fazendo aqui nesse momento. Maravilhoso. E eu falo isso para os meus clientes, né? Pacientes, quem eu sou, que oração, né? O que eu estou fazendo aqui nesse momento, que eu acho que aborda essa questão de todo o tempo que a gente está fazendo, para a gente poder ter consciência de que, no meu caso, Mara, o futuro do futuro, eu estar mais consciente que a minha entrega é para o coletivo. Então, e eu não vejo o planeta fora disso, né? Eu não vejo. Eu acho que não tem futuro do futuro se eu não entender
que eu estou aqui, eu venho para cá por uma questão de estar no coletivo. Perfeito. É isso, eu quero agradecer muito. Foi muito Eba. delicioso estar com vocês. Muito Obrigada, Lígia. Coragem, né? Porque eu falo pra caramba. Maravilhoso. Mas assim que é bom. Eu acredito muito no lugar dos nossos talentos. Eu acho que a gente desconhece isso. A gente fica tanto focando naquilo que falta e no desenvolver o que falta, trabalha nos pontos de oportunidade e tal, que a gente deixa de fazer brilhar aquilo que realmente é algo que a gente colabora para o coletivo, assim. Então, eu acredito que o futuro do futuro é uma ampliação do indivíduo poder conhecer melhor seus talentos, aquilo que realmente toca esse indivíduo de forma mais profunda, para que aquilo vire aí sim algo tangível no aqui e agora. E um exercício que eu sempre faço em todas as sessões quando a gente vai falar de carreira, eu falo assim, olha, me fala 3 oportunidades de desenvolvimento. Todo mundo tem assim, rápido. Me fala 3 talentos. A maioria não sabe responder. Olha só. A maioria não sabe responder. E isso não é sobre que posição você tem, que cargo que você tem. Não, é sobre, inclusive, pessoas que têm posições, às vezes, de operador, sabem responder melhor do que altos executivos. Eu acredito. Então, como que a gente se reconecta com isso também para talvez desassociar, saber que tem momentos que a gente tem entregas, que são coisas tangíveis que a gente precisa fazer, e que tem momentos que a gente coloca mais da nossa alma mesmo naquilo que a gente está fazendo, sabe? E isso toca um lugar que é muito interno e cada um vai ter a sua contribuição e ela combinada no coletivo, na colaboração, é o que faz essa conexão ser poderosa, inclusive para usar melhor as tecnologias que vêm, que eu concordo super, Lígia, vão romper os paradigmas, vão trazer novos comportamentos. Eu sou muito otimista com o futuro do trabalho. Eu sei que a gente vai ter muitos desafios de aprendizagem, de desenvolver as pessoas para os novos contextos, mas também vai trazer muita oportunidade da gente acessar coisas que a gente se distanciou aí ao longo do tempo. Perfeito. Muito bom. Onde a gente encontra vocês? Muito Ela bom. não, tá? Ela tá de licença. Gente, tá... Tô de licença, mas eu continuarei escrevendo coisas que me tocam, porque é o meu canal de talento pro mundo. Inclusive, a maternidade está acessando umas coisas bem interessantes aqui, posso compartilhar. Mas o meu Instagram é Mila Bertelli e no LinkedIn eu tô como Camila Bertelli também. É isso. Bom, no Instagram eu tô como Calancha Mara. No LinkedIn eu tô como, acho que Mara Calancha, não tenho certeza, né? E podem mandar lá, falar qualquer coisa, eu vou estar falando no Instagram. Eu me movimento mais como eu sou mesmo de verdade, né? Eu não tenho um Instagram muito voltado, mas eu amo conversar e me conectar com as pessoas. Então, qualquer coisa, vocês podem me procurar por lá, que vai ser um prazer continuar, qual que seja a conexão humana aí que vir no caminho. Vou fazer com você o que fizeram comigo, um pouquinho antes da Beli chegar. Olha para aquela câmera ali. Ai, gente, que responsabilidade, tá? Manda uma mensagem para Catarina. Ai, que responsabilidade, gente. Catarina, tenho pensado muito no futuro, porque você é meu pacto com o futuro. Eu acredito tanto que ele pode ser melhor, que eu tô trazendo uma pessoa que pode contribuir para isso. E é você. Então sempre me isso. emociona. Bom, esse foi mais um Futuro do RH. E o objetivo aqui era trazer algumas inspirações para você que está aí liderando essa área tão importante no agora e no futuro do futuro e do futuro também. Eu acho que se você quer testar, seja a jornada flexível, seja o hibridismo, seja a própria diminuição de carga sem mexer na remuneração, vem vou contar depois, porque a gente gosta de saber dessas histórias. E, enfim, esse foi mais um episódio. Conte para as pessoas, envie, segue a gente. Eu sou Lígia Zottini, fundadora do Voicers, pesquisadora de cenários de futuros saudáveis, uma apaixonada pela vida. Vem, Catarina! Tem um monte de gente legal. Bem-vinda, Catarina! Obrigada! Foi incrível. Futuro do RH.